Tá gravando. Então, vamos começar a nossa aula de hoje, vésperas de Nossa Senhora de Fátima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Antes de começar exatamente o nosso tema de hoje, quero fazer um comentário sobre o novo Papa, porque eu tenho feito pequenos comentários antes da aula. Na verdade, a, a nossa aula hoje é bem curtinha, mas é que o conteúdo dela é bem denso, sabe? Então, eu preferi fazer uma coisa assim, bem pequenininha para esses conteúdos de metafísica são bem diferentes para a gente, né, que não está acostumado. Então vamos lá, eu queria falar sobre o Papa. É, primeiro, eu queria falar sobre uma coisa que eu comentei na vez passada, e que algumas vezes eu já comentei, que é essa coisa das convergências de datas, né, que nos dão graças especiais na liturgia. E é uma coisa tão católica que todo mundo não parou de falar na internet, da coincidência, que não é coincidência, né, porque é a providência divina que faz essas coisas, é, da a eleição do Papa ter sido no dia de Nossa Senhora da Pompeia e ter sido no dia de São Miguel Arcanjo, o dia que ele apareceu numa gruta na Itália. E aí, então, eu queria é, falar sobre isso, porque é uma graça especial quando algumas festas litúrgicas, né, e solenidades se juntam. Então, por exemplo, nós estamos no ano jubilar, nós estamos no tempo pascal, já são duas informações diferentes, né? Já são liturgicamente duas coisas diferentes. Aí, por exemplo, amanhã é dia de Nossa Senhora de Fátima. Então, a gente vai ter a graça especial do dia dela, a graça especial de ser um mês mariano dedicado a ela, a graça especial do tempo pascal, a graça especial do ano jubilar. É que essas convergências de datas, elas realmente nos dão coisas especiais, e é muito bom a gente ter essa consciência e viver isso liturgicamente, sabe? Por exemplo, o Papa fez é, o primeiro domingo que ele passa como eleito Papa era o domingo do Bom Pastor, né? Então são detalhes assim, né, que é importante para a gente ter vida litúrgica, né? Vida litúrgica é isso, é você acompanhar os tempos litúrgicos, fazer as leituras segundo a igreja está ordenando liturgicamente, as festas, as novenas, as coisas, porque tudo isso nos dão graças especiais, né? Então, agora passando especificamente sobre o Papa, o nosso Papa, é, sobre o qual eu estou completamente apaixonada, porque achei ele incrível, como a gente estava sentindo falta disso, é impressionante. Acho assim que o mundo católico assim entrou em completa alegria porque todo mundo, consciente ou inconscientemente, estava sentindo falta de um papa católico que falasse coisas católicas, né? Assim, que reza. Ele, todos os lugares que ele foi nesses pouquíssimos dias que ele é papa, ele simplesmente se ajoelhou e rezou. Ele foi celebrar uma missa na tumba de São Pedro. Ele visitou papas anteriores a ele. Ele foi visitar Nossa Senhora do Bom Conselho, que é uma devoção especial dos agostinianos. Aí ele celebra a missa, ele se ajoelha e reza, mas ele reza. Ele reza de verdade, ele não está ali só passando, né? Então, essa coisa de ter um papa que é um homem de oração, né?
que coisa boa, né? E, e um papa que na sua primeira homilia, foi aquela missa que ele fez, e que missa, né? E que missa, uma missa nova, maravilhosamente bem celebrada, segundo o missal, em latim. A missa nova pode ser incrivelmente maravilhosa, e eu acho que ele vai reestruturar e restaurar essas coisas todas que nós precisamos tanto. Então, o nosso Papa, por ser agostiniano, ele falou na primeira homilia dele algumas coisas, e certamente ele vai restituir alguns conceitos de doutrina que estão assim muito fluidos, né? Como a sociedade é fluida agora e não dá certo, como a gente sabe, a gente tem que afirmar e reafirmar sempre, né, a nossa fé. Então, ele falou, pelo menos que eu me lembre, de duas palavras extremamente católicas que a gente não ouvia há muito tempo. Ele falou sobre o mérito, que nós não temos mérito nenhum para receber nada de Deus. Ninguém mais fala sobre isso. Eu tenho falado sempre sobre isso. Nós somos nada, coisa nenhuma. Não podemos fazer nada sem Deus. Se não recebermos a graça, não fazemos nada. E por que que ele falou isso? Ele falou isso porque Santo Agostinho é o doutor da graça, né? É incrível isso. Aí ele já falou da questão do mérito, que nós não temos mérito algum para sermos salvos, para Jesus ter vindo e encarnado, mérito nenhum somos nada, somos criaturas, né, com a nossa natureza corrompida, que não conseguimos fazer nada sem Ele, sem Jesus. E Jesus falou isso, né? Sem mim nada podeis fazer. E aí ele também falou sobre corpo místico, né, de Cristo, né? Isso também é uma coisa que Santo Agostinho fala muito de corpo místico. E então a gente vai ouvir, né, de novo e essa coisa que vai de tanta gente ouvir vai restaurando, né, a fé, a igreja, as verdades de fé, enfim, é uma grande graça, já que ele é filho do doutor da graça. E eu queria também só fazer um outro comentáriozinho sobre isso, né, dele ter sido um estudioso, mas não só isso, ele me parece ter feito vários doutorados, vários mestrados, ele também é doutor em direito canônico, então, assim, é uma pessoa estudiosa, né? Então, mais uma vez, assim, é alguém que chega com conteúdo, né? E olha como é importante, a gente tem falado isso muito, né? A questão da inteligência. Santo Agostinho, ele, ele descobriu depois a verdade na Igreja Católica, mas ele passou por várias situações antes, né? Ele conheceu Platão e ele começou a desenvolver toda uma nova visão, né? Com alguns argumentos de Platão. Então, Santo Agostinho é um homem extremamente inteligente, mas olha só que coisa incrível, ele é representado com um coração em chamas na mão dele. Então, mais uma vez, a gente está vendo que como a inteligência tem a ver com o amor, né? A gente tem falado tanto isso aqui, né? E eu estava ouvindo a aula de um professor que eu até botei o link num textozinho que eu vou ler aqui para todo mundo, professor Joel Gracioso, ele é um grande estudioso de Santo Agostinho, e ele fala disso, de Santo Agostinho, que teve primeiro uma experiência toda exterior do mundo, que depois ele é o primeiro santo que olha para dentro, né, e começa a falar dessa questão da interiorização, sabe? Ou seja, ele descobre que o mundo espiritual, né, está dentro, ele vai desenvolver tudo isso, né? Então, ele vai falar do livre-arbítrio, ele vai falar da graça, ele vai falar da Santíssima Trindade, e ele foi a primeira pessoa no mundo que fez uma autobiografia, né, que são as confissões. Ele conta como que foi a vida dele, e a vida dele foi uma vida de busca, 30 anos longe de Deus, sem saber
que ele estava buscando Deus, né? Então, eu tenho um outro comentário incrível para fazer do Papa, que eu observei muito isso, que ele é um homem extremamente sereno, isso todo mundo falou. Ele é extremamente humilde no sentido de que ele aceita as coisas que são propostas para o Papa, né? Olha, tem que usar essa roupa, esse paramento, né? Tem né, o apartamento papal, tem. Então, a pessoa tem que, né? A humildade não é você ficar assim, ah, não, não quero isso, não quero. Ele aceita, né, as coisas que são impostas porque agora ele não é nem mais o bispo do Peru, ele não é mais nada. Se ele cantou alguma vez em alguma coisa, ele já não pode mais cantar. Ele é outra pessoa agora, né? Porque a graça que ele recebe já muda ele completamente, né? A graça de Estado, né? Que ele recebe como Papa. E uma coisa que a gente percebe é que ele é uma pessoa muito sóbria, mas extremamente afetuoso, e ele não abraça as pessoas. Ele dá a mão para as pessoas, ele cumprimenta dando a mão. Olha só, por que que ele faz isso? Primeiro, porque se a pessoa quiser, ela vai beijar a mão dele, vai beijar o anel papal e ganha indulgência plenária, né? E ganha a bênção da mão dele, que é uma mão ungida e a mão de do bispo de Roma, do Papa. Então ele já faz essa generosidade, né, de cumprimentar com a mão. Depois, porque eu acho que ele está indicando para a gente assim, gente, esse negócio de ficar toda hora todo mundo se abraçando, se tocando, se pegando, isso não é bom. Não é bom para o homem, não é bom para a mulher, não é bom. E é um costume que está assim disseminado na igreja e que, de novo, tem a ver com a história do sentimentalismo, que não é o sentimentalismo não é a mesma coisa que sentimento, né? O sentimentalismo é aquela coisa baixa, né? E que fica todo mundo nisso, né? Então, eu já a postura dele diante das pessoas, dos fiéis, ele não abraça nem criança. Uma menina pediu para ele autógrafo na Bíblia dela, ele não botou ela no colo, não botou ela sentada no colo dele, não, ele não abraça nem criança. E bebê não fica pegando bebê, não tem aquela coisa, sabe, assim, uma certa afetação de fazer essas coisas assim, né? Eu vi uma mulher pedindo para ele tocar nos joelhos dela, ele não pegou no joelho da mulher, ele tocou assim levemente nos joelhos dela. Então, assim, não precisa essa pegação, né? A gente tem que parar com essa mania. Isso é uma coisa que traz muitos problemas para a igreja, sabe? Os nossos padres são homens, né? As mulheres são mulheres. Nós estamos num mundo totalmente lascivo. As pessoas dentro da igreja com muitos problemas de vícios muito imorais, até a pessoa corrigir tudo isso, até ela entender a modéstia, até ela entender que o corpo dela é uma coisa e não é outra. Até isso demora e a gente fica se expondo e expondo as pessoas, sabe? Eu não falo isso nem só com padre, eu falo até com homens casados, sabe? Para com isso, homem casado, você fica abraçando, agarrando, encosta o seio, sabe? No padre, então, é um vexame, é uma imoralidade, né? Isso eu acho. Quer dizer, eu acho não, eu estou falando com o meu discernimento, né, de uma boa formação, que é impossível, né? Você ter um bom comportamento assim. Então é isso que eu queria falar, mas eu quero fazer aqui uma leitura rápida porque eu penso que a gente está falando muito de inteligência e então faz parte de cultivar a nossa inteligência, fazer boas leituras. E eu queria ler aqui rapidinho, quer dizer, o quanto a gente precisar, é, a poesia de Santo Agostinho sobre o encontro dele com Deus, que é de uma Santo Agostinho, ele como ele é simbolizado com o coração queimando, né? Ou seja, ele ama ardentemente, né? Então, os escritos dele são bem diferentes dos escritos de São Tomás, que são muito frios, né? E Santo Agostinho tem toda uma coisa bem poética. Então, eu queria falar, ler e fazer alguns comentários ao mesmo tempo. Então ele começa assim: Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei.
30 anos estive longe de Deus, mas durante esse tempo, algo se movia dentro do meu coração. Eu era inquieto, alguém que buscava a felicidade, buscava algo que não achava. Mas tu te compadeceste de mim e tudo mudou, porque tu me deixaste conhecer-te. Entrei no meu íntimo sob a tua guia e consegui, porque tu te fizestes meu auxílio. Então, ele está falando, na verdade, da graça, sem dar uma aula teológica e filosófica sobre a graça, né? Então, ele está dizendo que Deus primeiro o buscou, né? Porque qualquer movimento nosso para Deus, primeiro, o primeiro movimento é sempre de Deus. Como a gente estudou, quando Deus cria a matéria, ele é o primeiro motor, lembra que a gente estudou isso? Ele que dá o impulso na matéria, né? E então ele é isso, ele é o primeiro motor de tudo, inclusive do amor, inclusive do encontro com ele, né? E esse poema, eu penso que é uma oração que a gente pode meditar muito, né, disso. Tu estavas dentro de mim e eu fora. Os homens saem para fazer passeios a fim de admirar o alto dos montes, o ruído incessante dos mares, o belo e ininterrupto curso dos rios, os majestosos movimentos dos astros, e, no entanto, passam ao largo de si mesmos. Não se arriscam na aventura de um passeio interior. Isso é bonito porque claro, a gente olha, né, para a criação e vê todos os vestígios de Deus, né, a ordem, a harmonia, a beleza, né? E esse digamos assim, é o primeiro encontro assim com Deus que a gente pode ter, né? Mas há que se depois aprofundar isso. E esse aprofundamento justamente vem quando a gente olha para dentro, né? Então, na verdade, Santo Agostinho ele começou a apontar os caminhos da contemplação, né? Assim, olhar para dentro, né? Para você poder ficar unido a Deus, ou seja, no silêncio, né? Na contemplação, que é uma coisa também que a gente precisa dar graça para fazer isso, né? Durante os anos da minha juventude, pus meu coração em coisas exteriores que só faziam me afastar cada vez mais daquele a quem meu coração, sem saber, desejava. Eis que estava dentro e eu fora. Seguravam-me longe de ti as coisas que não existiriam senão em ti. Estavas comigo e eu e não eu contigo. Olha que incrível. Outra coisa que é interessante é falar assim que as coisas exteriores, e se a gente adere a esse apetite, né, das nossas concupiscências, a gente realmente se afasta de Deus, né? Porque a gente fica olhando para fora, e aí vem a história dos cinco sentidos que a gente já falou várias vezes, que vão nos, né, nos empurrando para fora, né? Que sempre esses sentidos têm que estar, os cinco sentidos têm que estar elevados para a gente poder fazer esse movimento interior, né? Então, se a gente ficar movido só para, né, para o exterior, o risco é sempre muito grande, né? Mas tu me chamaste, clamaste por mim, e teu grito rompeu a minha surdez. Fizeste-me entrar em mim mesmo, para não olhar para dentro de mim, eu tinha me escondido, mas tu me arrancaste do meu esconderijo e me puseste diante de mim mesmo, a fim de que eu enxergasse o indigno que era, o quão deformado, manchado e sujo eu estava. Aquela coisa, né? Quando a gente tem uma vida de pecado, a gente não consegue olhar para Deus, né? Porque Ele vai iluminar as nossas trevas e se a gente não suportar, a gente não vai querer ver, né? E nisso a gente vai arrastando até o dia que realmente a gente consegue se converter. Foi o que Ele fez durante 30 anos, né? Brilhaste resplandecente sobre mim e afugentaste a minha cegueira. Exalaste teu perfume e respirei. Agora suspiro por ti, anseio por ti. Deus de quem separar-se é morrer, de quem aproximar-se é ressuscitar, com quem habitar é viver. Deus de quem fugir é cair, a quem voltar é levantar-se, em quem apoiar-se é estar seguro.
Deus, a quem esquecer é perecer, a quem buscar é renascer, a quem conhecer é possuir. Foi assim que descobri a Deus e me dei conta de que, no fundo, era Ele, mesmo sem saber, a quem buscava ardentemente o meu coração. Nossa, não tem nem o que comentar disso, né? Proveite e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me e agora ardo por tua paz. Deus começa a habitar em ti quando tu começas a amá-lo. Vi dentro de mim a luz imutável, forte e brilhante. Quem conhece a verdade conhece esta luz. Ó eterna verdade, verdadeira caridade, tu és o meu Deus. Por ti suspiro dia e noite desde que te conheci, e mostraste-me então quem eras, e irradiaste sobre mim a tua força, dando-me teu amor. E agora, Senhor, só amo a ti, só sigo a ti, só busco a ti, só ardo por ti. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde demais eu te amei. Eis que estava dentro e eu fora, e fora te buscava, e me lançava disforme, e nada belo, perante a beleza de tudo e de todos que criaste. Estavas comigo, e eu não estava contigo. Seguravam-me longe de ti as coisas que não existiriam senão em ti. Chamaste, clamaste por mim e rompeste a minha surdez. Brilhaste, resplandeceste, e a tua luz afugentou minha cegueira. Exalaste o teu perfume e, respirando, suspirei por ti. Te desejei, te provei, te saboreei, e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me e agora ardo em desejos por tua paz. Que coisa mais linda! Isso aqui é a aula do professor Joel Gracioso, que dá uma introdução a Santo Agostinho. É bem longa, dá para ouvir em vários pedaços, e é uma aula, assim, é aula mesmo, né? Ou seja, tem que sentar para estudar. Então, assim, para quem quiser, é isso. Agora eu vou tirar esse daqui e colocar a outra aula mesmo de hoje. Ué, cadê? Sumiu. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Muito bem. Cadê, cadê Sempre que acontece isso, depois eu não consigo voltar. E consegui. Ué? Ah, tá aqui. Então, depois de nós termos lido esse poema tão maravilhoso de Santo Agostinho, nossa, quem encontrou Deus sabe de tudo isso, né? Que as palavras são as palavras do encontro mesmo, né? Da criatura com o Criador, né? A gente nunca mais consegue, né? Viver sem ele. E só quer suspirar e falar e tudo, né? Não tem outro assunto, não tem mais nada, né? Flavinha, Oi. a reunião vai acabar daqui a 10 minutos. Você quer que eu abra uma nova sala? Ou o que tem Não, dá pra gente dar? eu acho que dá para começar um pouquinho. Não sei se vai dar tudo, mas Tá, acho que a continua. gente consegue começar um pouquinho. Ou não, né? Acho que talvez seja melhor abrir logo outra. Vamos? Tá bom, vamos. Por prudência, né? Tô saindo.